Olá, signo de Virgem. E aí, queridos, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, não deu ontem para colocar um videozinho, mas a amiga vai fazer aqui uma mensagem para hoje. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixa um comentário para a amiga, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho, deixa sua mensagem. É sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Vamos lá, gente. Vamos abrir aqui o jogo. Vamos ver o que tem para energia de Sol, Lua, Vênus, ascendente em Virgem. É a temporal intuitiva coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, mas eu tenho certeza que vem trazendo uma mensagem muito especial. Peço desculpa a todos que ontem não teve vídeo, né? A amiga foi passear e acabou que não deu tempo de eu fazer o vídeo, né? Aí eu vou fazer agora, vou compensar a galera aí para um vídeo, para essa semana maravilhosa, tá bom? Vamos lá, meus queridos e queridonas. Vamos abrir aqui o nosso jogo, carta da Imperatriz, para começar, e o 5 de paus. Bom, tá da força, e de ouros, 10 de copas. É que tá mostrando que tem alguma situação. Que a Imperatriz é uma carta excelente, vamos botar assim, uma carta ótima, fala muito sobre um momento grandioso da nossa vida, um momento onde a gente está bem com quem a gente é. Nossa vida tá resolvida, mas sabe quando a vida das pessoas ao nosso redor não estão? Ou então as pessoas estão com problema com a gente e na verdade a gente não tá com problema com nada. E a gente está absorvendo problemas dos outros, a gente está tendo que lidar com os problemas dos outros, enquanto a nossa vida tinha que estar plena, sabe? A gente está, né, pegando problema pra gente. Parece até tem um país aí que tá pegando lixo de outros países para poder gerar energia. Tipo assim, é isso, tá pegando bosta no vizinho para poder encher linguiça. É um negócio que realmente não faz sentido. Mas é a realidade de muitas pessoas, né? A gente acaba se vendo dentro disso porque as pessoas elas têm problemas na vida delas, não sabem resolver e parece que elas externalizam isso numa dimensão que nos atinge e às vezes a gente, né, falta do que fazer, vai lá arrumar problema onde não tem. Então eu tô vendo isso aqui, essa Imperatriz é tipo o seu momento. Você tem uma fase agora para ser vivida onde você se dedica mais para você, se cuida, faz as coisas pensando mais em você, entendeu? Faz planos para você, quer ir num lugar só você, ou então com quem você realmente quer ir, sabe? Quer fazer as coisas mais para você, quer viver mais para você. Só que tem alguma força externa que anda atrapalhando. Por isso que eu até entendi que tivesse uma briga, um conflito lá de fora que traz esse problema para dentro, né? Então, essa carta que nós temos aqui da força, com o 5 de paus, é como se estivesse obrigando, forçando você a dar uma avaliada nesse tipo de atitude. Talvez seja um final de semana, nos próximos dias aí, dias excelentes para você analisar como que tá esse conceito de questões que estão te rodeando, né? E você, o que você tá fazendo com isso? Você tá sabendo, né, sair daquela muvuca, daquela nuvem, ou você tá tomando tudo para si, né? Tem alguma coisa aqui, porque a carta força é usar a sabedoria. Não deixar que o impulso, né, de resolver, de ir lá, de falar, de agir, né, sei lá, tome proporções perigosas que te comprometam de alguma forma. Então aqui é como se estivesse mostrando uma grande necessidade de você perceber que precisa dar uma calibrada, entendeu? Dar uma calibrada aí naquela coisa de se doar também. Aqui mostra uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que ela normalmente não precisa das outras para nada, né? Tem tudo, faz tudo por si e a vida acontece. Só que aí a gente fica, né? Ter sempre esse tipo de pessoa sempre atrai, parece que aquelas pessoas com um monte de necessidades, né? Isso aqui também pode entrar num assunto um pouco sensível, porque tem um rei de ouros aqui, que é meio polêmico, eu vou falar, mas é uma realidade que eu já tive que aprender durante umas canalizações, que às vezes as pessoas chegam numa fase da vida onde elas estão plenas, bens, principalmente na matéria. E aí você tá ótimo com tuas coisas lá. Aí começa a aparecer um monte de gente precisando de tudo.
E às vezes até mesmo pessoas em situações, né, horríveis, muito difíceis, e aí parece que não estão saindo de tudo quanto é lugar. E tu fica assim, caraca, o que é isso? E parece que ela vai diretamente em você, né? Então traz uma reflexão, porque tem que falar um troço meio polêmico, assim, mas eu não tô generalizando, porque isso aqui pode gerar também uma situação muito desagradável, e essa não é a intenção, para que você entenda. Se esse vai ser um ponto fraco, onde você vai entregar muito, vai aparecer um monte. Então, se você não impor um limite, não perceber que até o mal entra no meio dessas situações, porque ele sabe que é um ponto fraco que você tem, que você é uma pessoa que vai acolher aquelas pessoas, você tem que entender que ele tá jogando pessoas mesmo fragilizadas dentro da sua vida exatamente para que elas comam o que você tem por dentro. Então, você precisa prestar atenção, tá? Vou deixar só nesse ponto, porque pode ser que a partir desse final de semana, a partir do momento que você vê essa leitura, você vai se separar com várias situações, né, na sua vida, onde você vai perceber que você vai estar sendo rodeado de pessoas com muitas necessidades e que você, se você não impor limites, essas pessoas vão abocanhar você, porque essa força não é. Se você não segurar, você vai ser atacado por forças maiores. Isso pode ser uma questão financeira, isso pode ser uma questão emocional, onde você emocionalmente vai tentar nutrir, porque o que é a Imperatriz? Uma carta que representa a nutridora, a mãe, né? A representação do feminino, da mãe, da maternidade. Então, ela pode estar representando que você vai se tornar a mãe de um parceiro, a mãe de um monte de gente fazendo as coisas, e quando você vê, você tá depenada, e aí todo mundo já devorando você até acabar, entendeu? Então tem alguma coisa que precisa ser policiada, precisa ser bem administrada aqui, porque o universo está percebendo um movimento onde você pode estar sendo cercado, sabe? Alguma coisa está cercando você de pessoas com altíssimas necessidades, porque você está bem. Então, prestar atenção. Se eu estou bem na Imperatriz, eu posso pensar que eu estou bem, então eu posso ajudar, estou apto a ajudar aqueles que precisam de mim, mas o que ele quer é que você pense, se eu estou bem, eu devo continuar bem e devo me cuidar para isso. Eu não devo colocar a situação de uma maneira onde... Como é que eu vou colocar isso aqui? Eu devo me cuidar e se as pessoas estão precisando tanto de mim assim, que elas lutem. Isso. Eles tentam botar isso de uma maneira, mas é isso, eu não tenho. Eu tô tentando dar uma volta aqui pra não ficar estranho, mas, tipo, lutem, porque a vida tá difícil. Então, assim, é isso que eles estão querendo que você faça. Tem leituras que geralmente ele fala assim, olha, tá na hora de você trabalhar alguma caridade, alguma contribuição. Por quê? Há um excesso. E também, quando aparece essa coisa, você tem que ter alguma troca. Às vezes são pessoas que estão vivendo de uma maneira isolada e às vezes egoísta, no sentido de eu não tenho responsabilidade nenhuma com o mundo. Esse tipo é uma situação. Isso aqui não é isso, sabe? Isso aqui tá mostrando pessoas que não é que estão com excesso, elas estão no limite bem equilibrado de si mesmo, né? E que de alguma forma elas estão com o que elas têm para elas, muito merecido. Não é para dividir, não é para separar. O 5 de paus geralmente representa um contra um monte, e aquilo você tendo que se defender. Então aqui me dá a ideia de várias pessoas. Isso pode representar família, isso pode representar um grupo de trabalho que está te explorando, um grupo social de amigos que tem uma dinâmica que não é saudável, que você precisa olhar assim, cara, aquelas pessoas ali, não dá não, entendeu? Você vai ter que começar a se fechar um pouco mais, aproveitar mais as coisas que você quer, não participar tanto, se fechar porque você tem uma divisão ali, tem uma diferença com essas pessoas e talvez seja melhor que você comece a prestar atenção nisso agora, tá? Aqui tá mostrando, olha, uma sugação, que essa carta do 9 de paus é uma carta de exaustão, né? Quando você tá já exaurido, tá morrendo aí, a coisa tá feia, de todas as direções, isso precisa mudar. Então, assim, ele tá avisando que você tá cercado de pessoas com esse comportamento meio vampírico, né? E que isso vai mudar.
Da mesma forma, ele vai afastar. Então, se ele vai afastar, se ele vai fazer alguma coisa, vai conduzir você a fazer alguma coisa para que essas pessoas, essas situações se afastem, ele quer que você preste atenção que isso realmente tem que se afastar. Porque às vezes o universo tira essas pessoas. Sabe o que a gente vai lá? Vai lá, não, vem cá, vem aqui pra minha vida. E termina de me destruir, pode me destruir. Fica assim, né? Então, se algo desagradável ocorre e, sei lá, essas pessoas são afastadas de você, lembre que a espiritualidade não tá fazendo nada que não esteja no plano, sabe? É isso aí mesmo, tá? Aqui tá mostrando uma situação de trabalho, de um novo trabalho. Pode estar falando que você vai sair de um trabalho, tá? Pode estar para alguns aqui, prepare-se para sair de um trabalho, trabalhar com uma outra coisa, encontrar pessoas que estejam no mesmo nível energético e vibracional que o seu. Então não vai ter muito essa ideia de se você se consumir ali. Mas também aqui tá falando uma nova coisa para você trabalhar. E talvez seja isso. Eu preciso trabalhar essa questão de me blindar mais. Porque as pessoas estão me vampirando de uma forma que não tá sobrando eu para contar a história, né? Aqui, ó, um mundo com 2 de ouros. Eu não posso carregar o mundo nas costas. Tá fazendo um malabarismo com a tua vida e mais essa montoura de pessoa, montoura de expectativas e necessidades dela. 8 de copas. Adeus. Adeus, galera. Adeus, sinto muito. Um monte de gente vai ter que ficar pelo caminho. Você não pode carregar o mundo nas costas. Isso torna a sua vida mais difícil e não é para isso que você tá aí, tá? Há uma grande ilusão aqui. Ó, diabo, temperança. Que complexo. Peraí. Aqui tá mostrando inveja. A lua com o diabo pode ser inveja, magia também. Né? E a gente tem imperatriz, tem várias paradas aqui. Pode estar envolto com pessoas invejosas, pessoas que estão planejando algo negativo com relação aos seus ganhos, ao seu dinheiro, sua estrutura financeira. Tem alguma coisa. É assim, né? Vamos ter como uma confirmação, já entendi. Tá bom. Aqui tá mostrando que tem uma inveja com relação à sua estrutura. 9 de ouros é a sua estabilidade financeira. Então, assim, se eu tenho uma estabilidade de vida, alguém tá invejando isso. E geralmente é uma pessoa que, 8 de copas com a carta do rei, pode ser uma pessoa que não tenha muito. Podem ser pessoas que têm temperança, pessoas convenientes, pessoas que estão com você por conveniência, pessoas... temperança é uma carta morna de pessoas que procrastinam muito, sabe? Aqui é como se estivesse mostrando isso, assim... Ou sabe quando a gente tem uma vida, tá lá a tua situação, e aí quem suga você energeticamente, ou financeiramente, emocionalmente, olha pra você como se você tivesse uma dívida com ela, entendeu? Tipo assim, você vive desse jeito, mas você me deve. Então ela fica tirando as coisas como se você fosse obrigado a doar aquela energia pra ela, entendeu? Como se isso não fosse um direito seu de ser, de ter, entendeu? É uma coisa estranha. Então, é um momento talvez de sair um pouco dos holofotes também, tá? Eu falei isso pra Leão já tem uns dias, mas sair um pouco dos holofotes, centralizar um pouco mais a sua atenção em você, entendeu? Utilizar os seus recursos para você, cuidar de você, deixa um pouquinho as pessoas de lado, entendeu? Para que a coisa melhore, porque, sei lá, não gostei da energia que eu vi aqui, tá? Não gostei. O druida mantém a cabeça no lugar. Assuma o controle com autoridade. Aqui tá falando, talvez você vai ter que assumir uma postura. Mole, não, essa jogada aqui ficou forte, né? Porque eu converso muito isso com as pessoas muito íntimas. Eu tenho uma postura muito estranha, né? Eu tenho poucos amigos, eu sou uma pessoa de poucas conexões, porque assim, eu falo o que eu penso, né? E quem fala o que pensa não tem amigo, que você vai tornar as situações muito desagradáveis. Mas com sinceridade, na idade que eu tô e no momento que eu tô vivendo, eu já não ligo mais pra nada não. Porque assim, eu penso que... Eu prefiro dizer o que penso na frente das pessoas. E não me importo exatamente com o que vai acontecer, sabe, se elas vão ficar tristes comigo, porque eu valorizo muito a verdade,
Até porque eu sei que por trás de mim elas vão fazer algo muito pior e muito mais covarde. Então, assim, eu prefiro que me odeiem porque eu tenho coragem de dizer o que penso, né? Então, talvez essas pessoas elas te suguem porque você não sabe se impor. E talvez você vai ter que se impor. E se impor representa incomodar pessoas. Deixar elas putas da vida com você, entendeu? Deixar elas com raiva, querendo te culpar. Querendo falar assim, você não está entendendo o meu lado. Ah, você acha que se você não ia ter, se você não ia ser, se eu... E um monte de argumentos. Mas aqui a gente já entendeu quem que tá no lado bom e quem tá no lado ruim, né? Então, aqui no caso, você tem o que tem porque merece. Vive o que vive porque merece. E assim é para todos. Quer queiram ou não. Não há nada que a gente viva ou receba que não esteja destinado. Então, assim, quem escreveu essas leis não fui eu. Mas a gente já entendeu que é assim que tá funcionando e sempre funcionou. Então, assim, não é algo que consiga mudar, já que parece ser uma das leis universais. Então, a gente, não é que você mereça, mas cada um recebe aquilo que veio destinado. Então, aqui, se você está vivendo uma experiência da qual você tem as coisas boas para você e alguém está dizendo que você não tem que viver isso ou está tentando tirar esse bem-estar de você, se impor e fazer inimigos talvez seja a única opção que você vai ter. Mas se você talvez é como eu e você valoriza acima de qualquer coisa a verdade, isso deixa de ser um problema, né? Isso começa a se tornar uma escolha sábia que você faz e que no final você sabe que é a única coisa que importa, né? É teu estado de consciência, de paz, sabendo que você fez o que era certo. Então, bom, eu acredito que você vai precisar ser mais enérgico, você vai precisar se fechar um pouco mais, refletir mais sobre a sua vida, impor limites, sem perder também, né? Porque a gente não precisa desrespeitar ninguém, nem descer o nível com ninguém. Você pode entregar isso de uma maneira muito lúcida, muito calma, muito tranquila. Então, eu espero que de alguma maneira você entenda que os sinais estão sendo dados, como se fosse uma permissão, para que se você tiver algo a dizer, que você diga. Que você simplesmente diga, tá bom? Então, meus caros, espero que de alguma maneira essa situação faça sentido, oriente, ajude muitos de vocês. Os próximos dias estão como se fossem dias de muita prosperidade, de muito bem-estar com as suas coisas, de aproveitar o que você tem, de aproveitar o seu dinheiro, de aproveitar a sua família, aproveitar a sua companhia com você mesmo, fazer coisas que você realmente gosta, que te façam bem, que te faça sentir nutrido, nutrida, né? Entender que o universo está nutrindo você com todo esse movimento. E a partir disso, né, você não deixar que ninguém de fora ou nenhuma situação de fora tire isso de você, tá bom? Bom, essa é a energia que eu vejo aqui no nosso jogo. Espero que de alguma maneira ela possa fazer sentido e ajudar muitos de vocês. Muita gratidão a todos, um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!